Olá amigas, Heitor descobre o plano de Ruby. Vamos ficar por dentro de tudo o que acontece em mais um capítulo da novela Ruby, mas antes se inscreva e deixe seu like. Na casa de Ruby, Loreto chega trazendo alguns modelos que desenhou especialmente para ela, comentando que logo se despediria porque sairia de viagem devido a um desfile, e mostra peças criadas para disfarçar a gravidez, ressaltando que deveriam ser soltas para não evidenciar o ventre e chamando a atenção para o crescimento dos seios, o que leva Ruby a responder de forma vaidosa e preocupada com a própria aparência, insistindo que não perderia a cintura e revelando-se inquieta, pois acredita que Alessandro talvez tenha descoberto que o filho que ela espera não é de Heitor, embora garanta que isso não aconteceu e que ainda assim, ir embora seria o mais conveniente, já que não sabe como Heitor descobriu que Alessandro a procurara e que estivera rondando sua casa, o que gerou uma cena de ciúmes na noite anterior e explicou os machucados dele no dia seguinte, levando-a a supor que ele fora atrás de Alessandro. Mas segundo ela, como o marido não a confrontou, acredita que Alessandro não disse nada. E quando Loreto questiona o que Heitor poderia ter comentado com Alessandro, Ruby minimiza, dizendo que não importa, pois tem algo que fará Alessandro não duvidar mais dela, afirmando que será para sempre sua dona, ainda que o faça sofrer um pouco, justificando sua ingratidão dizendo que, mesmo depois de tão protetor na época em que ela estava presa, Heitor apenas cumprirá o mínimo, já que não era seu marido, e confessando não poder perdoá-lo por fazê-la acreditar que o filho que espera seria dele, embora admita que, no fundo, ele tinha razão em desconfiar. Enquanto essa conversa acontece, Heitor entra silenciosamente trazendo um arranjo de flores, e sem ser percebido, escuta toda a confissão, derramando lágrimas ao constatar que o filho não é seu, mas de Alessandro. E nessa mesma conversa Ruby continua explicando a Loreto que entende todas as suspeitas de Heitor, pois sempre teve formas de desconfiar. E quando Loreto pergunta como ela pretende convencê-lo de que o bebê é dele, Ruby revela que o ultrassom verdadeiro mostra apenas 3 semanas de gravidez, mas que ela pagou a uma mulher grávida para conseguir um ultrassom falso apontando mais de 2 meses, e mostra a versão verdadeira como prova de que o filho é do único homem que ama, dizendo que pretende usar o falso para manipular Heitor e o verdadeiro para conquistar Alessandro, explicando ainda que se prepara para ir a um hotel para não ser encontrada facilmente por Heitor e planeja dizer que o marido se comportou de modo agressivo ao saber da gravidez, mantendo acesas todas as possibilidades, pois jamais se deve apagar velas antes de se assegurar da vitória final, e só mostrará o ultrassom verdadeiro a Alessandro quando tiver certeza de que ele aceitará se casar com ela. Logo depois, Heitor bate a porta exigindo que Ruby abra, fazendo com que ela mande Loreto sair pela porta dos fundos, mas quando o estilista vai embora, Heitor entra e a surpreende, entregando-lhe as flores ao mesmo tempo em que a confronta sobre as malas, ouvindo de Ruby que ela pretende ir embora e que não pode continuar vivendo com ele, e ao ser questionada sobre o filho, Heitor a acusa diretamente, afirmando ter ouvido tudo, dizendo que ela usou algo sagrado como a gravidez para manipular, e que deitou com Alessandro, ao que Ruby confirma friamente, revelando não sentir nada por Heitor, declarando que se casou por interesse, confessando que se arrependeu todos os dias desde que se casaram e humilhando-o ao dizer que ele abandonou Maribel por alguém como ela, afirmando que jamais deixará de amar Alessandro, mas ele jamais conseguirá fazê-la deixar o médico, chamando de verme e lembrando que ele vive apenas para agradá-la, mas que mesmo assim, ela o destruiu porque sempre amou outro. Desesperado e tomado por raiva, Heitor ameaça matar Alessandro, justificando que essa era a prova que Ruby pretendia mostrar, chamando-se de cego de amor e lamentando não ter dado ouvidos às pessoas que o alertaram, enquanto Ruby insiste que está apaixonada por Alessandro e que, mesmo que ele rasgue os ultrassons falsos, isso não mudará o fato de que o filho é do médico. Então, tomado por ódio e dor, Heitor declara que vai matar Alessandro, mas Ruby tenta convencê-lo lembrando das pessoas que sofreriam, como seu padrinho e sua analista, porém ele não quer ouvir, dizendo que ela jamais se importou com o que lhe aconteceu durante 3 anos. E nesse auge de sofrimento Heitor pega uma arma na gaveta e parte para a casa de Alessandro. Ao chegar lá, é recebido pela empregada, que pergunta se pode lhe oferecer algo, e logo a mãe de Alessandro aparece, emocionada ao ver Heitor, abraçando-o e recordando os tempos em que os dois estudavam juntos e eram amigos, dizendo que ele era como um segundo filho e destacando sua bondade, afirmando que o amor verdadeiro não faz sofrer e que o que ele sente é apenas obsessão por uma moça, garantindo que ele encontrará alguém com quem formará uma família. Essas palavras o comovem profundamente, fazendo desistir da vingança.
Mais tarde, já no hotel, Helena percebe o estado de Heitor e o acolhe, perguntando o que aconteceu ao vê-lo abalado e com uma arma, e Heitor, transtornado, confessa que esteve prestes a matar Alessandro, dizendo que está enlouquecendo, enquanto Helena tenta ajudá-lo, oferecendo apoio e deixando claro que gosta dele, mas afirmando que não podem ficar juntos nessas condições, pois ele está ferido demais, embora deseje que algum dia, se algo acontecer entre eles, seja por amor verdadeiro. Ainda dominado pela dor, Heitor decide sequestrar Rubi e a leva para sua casa, onde ela desperta com um copo de água jogado em seu rosto e entra em pânico ao perceber que está trancada. E ele insiste que, como marido, ela deve se acostumar a viver ali sem sair, comentando que ela parece mais preocupada com Alessandro do que com a própria situação. E quando ela o questiona, dizendo que não o ama e pedindo que a deixe ir, ele afirma que não acredita mais em suas palavras e que já sabe que o ultrassom falso foi útil, pois lhe permite provar a Alessandro que o filho que ela espera é dele, revelando ter mostrado o documento ao médico, alegrando-se ao feri-la emocionalmente ao sugerir que Alessandro pode esquecê-la e amar outra. Heitor então anuncia que ela perderá todo o dinheiro, começando pelas ações do hotel, ameaçando-a para que assine a procuração diante do advogado Almansa, advertindo que, se Rubi tentar denunciá-lo, algo terrível pode acontecer. Assim, diante do advogado, Heitor finge confiança e lealdade no casamento enquanto Rubi, sem saída, assina os documentos sob vigilância, e após a assinatura ele ainda deixa um segurança na porta para que ela não possa fugir, enquanto Rubi, desesperada, pensa sozinha que não pode perder sua liberdade nem seu dinheiro. Quando Heitor retorna, Rubi tenta manipulá-lo, dizendo saber que errou e lamentando a frieza dele, insinuando ter sentimentos. Mas Heitor a desmascara afirmando que fingimento não pode ocultar o que ela realmente sente. Rubi então tenta provocar lembranças íntimas, e Heitor acaba por ceder aos seus encantos. Enquanto isso, Alessandro leva Maribel para jantar e, conversando com ela, recorda que embora ela fosse a noiva de seu melhor amigo quando se conheceram, foi somente depois da traição de Rubi e Heitor que eles se aproximaram de verdade, construindo uma amizade baseada na sinceridade e no apoio mútuo, até que, ao perceber que poderia perdê-la, Alessandro entendeu que a amava, declarando que não há nada mais bonito do que se apaixonar pela melhor amiga e que deseja compartilhar a vida ao lado.